Vamos lá, vamos lá. Queres falar alguma coisa que tenha a ver com o tema da live? Tens alguma coisa para Pode colocar? levantar o assunto que eu vou debater com vocês. Ah, meu, calma aí, meu, tá com sangue nos olhos. Vai devagar, meu. Tá, Ah, mas deixa eu só entender algo aqui rápido. Você é algum ateu cristão, machucou ele. agnóstico, Vamos lá, teísta, agnóstico? vou dar Como é que te denominas? meu posicionamento moral, político e religioso. Sou cristão, creio na palavra de Deus, creio no criacionismo, creio na terra jovem, não creio na terra plana, não creio em divergências entre a palavra de Deus no sentido do adventismo, no sentido vamos dizer assim, dos mormons. Eu creio numa palavra mais concisa e mais real, aquilo que está no aramaico e no hebraico. Isso é a minha opinião teológica. Filosoficamente, eu tenho minha opinião pessoal. E cientificamente, eu creio num universo pronto, na criação realmente pronta. E essa é a minha opinião fixa. Ok, muito obrigado por esclarecer aqui o seu posicionamento. O tema da live é: se houver vida fora da Terra, a ideia de Deus morrerá para os cristãos? Agora, que bom que você entrou e és cristão, né? Como é que expressas o teu entendimento com relação a isso? Tá, vamos lá. Existe uma divergência no adventismo e na teologia calvinista e arminiana em relação a isso. Por quê? A Ellen White, ela acusa nos seus livros que a possibilidade de ter vida fora da Terra é uma possibilidade, como se houvessem outros mundos formados e que não tivesse o caimento do homem pelo pecado. É uma possibilidade que ela acusa, e ela é levantada como se fosse uma profetisa com a mesma autoridade bíblica. E é isso que entra em divergência com não só o pentecostalismo, mas até a ideia de teologia tradicional. E aí, o que você me pergunta? Mas você acredita que pode ter? Claro que eu acredito que pode ter, mas eu não tenho como afirmar algo do tipo. O que eu tenho para te dizer é, se tiver dado, se tiver comprovação, eu vou me render aos dados. Ponto. Eu me rendo aos dados. Eu não fico parado num paradigma nem num dogma. Eu me rendo aos dados. Mas não é uma afirmação. É um cálculo estatístico. Uma hipótese, quer dizer. É uma hipótese. Cálculo estatístico também é hipótese. Tá, vamos lá. A hipótese de Oparin e Aldani é uma hipótese. Não é real, mas é uma hipótese. Não quer dizer que ela é falseada, não quer dizer que ela é algo que a ciência fala assim, não, é real, a gente pode trazer como se fosse o parâmetro principal do surgimento da vida ou da evolução química. Ela é uma hipótese. Você está trazendo uma hipótese. Eu creio na hipótese que não somente o universo seja criado, mas seja gerado por uma mente inteligente. Então, peraí, eu acho que você confunde muito essa coisa de crer com entender a hipótese. A gente entende a hipótese. Através da hipótese, a gente vai tomar conclusões ou vai extrapolar ideias. Perfeito. Aí a gente entende. Não é crer. Eu não creio que existe ET, não. Hipoteticamente, pode ser que sim. Tá. Qual que é a sua hipótese sobre a criação da vida num contexto onde não tem como surgir RNA, DNA e membrana celular ao mesmo tempo para formar uma célula simples de uma única proteína? De onde você tirou não tem como aparecer um RNA? Pois é. Porque simplesmente porque o contexto da super primordial, naquele contexto químico, não tem como surgir o RNA em conjunto com o DNA, em conjunto com a membrana celular, que a síntese não bate. Me mostra o artigo científico. Simples. O estudo de Miller e Ray, ele fala justamente isso, que eles conseguiram, presta atenção, eles conseguiram executar um processo em laboratório de 20 aminoácidos, mas não conseguiram provar o surgimento de proteína. Você tem que provar que surgiu proteína. Não, isso está no livro de 8ª série. Isso aí não tem como eu te provar. Isso aí eu posso pegar um livro do MEC e te mostrar. Me mostra o estudo que ela fez. Como é que ela fez o estudo? E outra... Eu quero falsear o estudo dela. E aí, como é que eu faço? Você quer falsear o estudo... Não, peraí, você quer falsear o estudo de Miller? Não tem como você falsear. Tá no livro do MEC. Não tem como você falsear. Tá no livro do MEC. Mas eu quero o estudo. Eu quero a origem do estudo. E outra coisa, rapidinho, ele tá vindo com a mesma premissa da live lá dos caras. O som tá melhor? Que é o seguinte, ó. Tá bom, o teste em laboratório, ele vai ser cabal, mas o mesmo acontecimento de forma externa com o meio que pode afetar ou não aquilo, aí não.
Não, ô, Thaís, mano, peraí. Você acabou de falar uma besteira que você falou em outra live e eu ouvi isso aí. Você falou que o meio altera o processo. Peraí, vamos lá. Você está julgando que o meio que altera o processo, ele é constante. Ele se altera ao longo do tempo, meu amigo. Ele pode mudar. Como que você pode afirmar que... Oi? E não poderia alterar? Claro que poderia, mas a maneira que você fala é que ele não se alterou ao longo de milhares e milhares de anos. Não, o meu ponto não é esse. Meu ponto aqui é o seguinte, ó. Você falou que os dados são muito importantes para você, por isso que pela ciência você não crê na Terra plana, mas ao mesmo tempo crê na Terra jovem, em que não tem estudo, artigo, teoria, nada de Terra jovem. Vamos lá, é um ponto. Outra coisa é o seguinte, vamos lá. Até o exato momento, nós temos as teorias mais importantes. Teorias não, né? Assim, vamos lá. Teoria da evolução, criação da vida, né? E o do Big Bang. São três coisas que são mais conhecidas ali. São distintas entre si. A questão da origem da vida, para a ciência, ainda tem uma lacuna muito grande. Não tem um martelo a ser batido, ainda não é uma coisa tão bem pavimentada. Isso é uma coisa, isso é um fato. Não tem lacuna. Lacuna? Posso te falar o que é lacuna? Ué, tá, então vamos lá. A origem da vida sabe por concreto como é ou tem aberturas e lacunas que seriam falhas lógicas, por exemplo? Não. Como que não tem? Calma, a lacuna seria algo que você não consegue explicar. Ponto. O processo... Não. Tem uma diferença em não conseguir explicar, não saber explicar, de ainda não foi abordado o tema para se explicar. Tudo bem, mas existe um outro ponto, que é o ponto do impossível. O que é isso? Não tem como você explicar esse processo. Quer ver um exemplo? Antimatéria. Não tem como você explicar a antimatéria. É impossível de se explicar o surgimento do Big Bang na antimatéria. O que isso quer dizer? Quer dizer que a como ciência hoje busca... Como se porque você tem que provar que ela existiu. Eu estou perguntando como se tenta explicar a antimatéria. Com testagem, você precisa de não é qual testagem que estão buscando? Quer ver um exemplo? Qual testagem estão buscando? Eu acabei de falar para você. Qual testagem que estão buscando? Acabei de falar um exemplo. A teoria de Miller, ela sintetiza isso aí. Ah, mas será que naquela atmosfera... Qual testagem para antimatéria? Mantém nesse foco. Qual testagem? Acelerador de partículas. Beleza, boa. Não tem como falsear. E aí? Explica. Acelerador de partículas. Antimatéria? Cara, você está querendo pular passos. Primeiro, vamos chegar nos elementos que a gente quer chegar? Como é que chega? Com acelerador de partículas. Você vai fazer os testes? Vai coletar os dados? Vai elaborar uma hipótese ou então um estudo nos dados que foram coletados? Vai. Aí sim, a gente começa a falar de ciência. Tá? Perfeito. Agora a pergunta que eu te faço, como é que você tem propriedade para falar isso, se na sua live, eu tava lá, quando você pegou e me excluiu, eu vou falar da seguinte forma, você pegou e viu o vídeo, onde a gente falava sobre espectrometria de massa, que foi colocado em um vídeo pela Mary Schwartz, e aí você pegou e contestou, esse vídeo é fake. Como pode ser fake? Você na sua cadeira... Você tá falando da live do Inteligência Limitada? Exato. Você mesmo pegou e falou que era fake. Então, por quê? Dá uma pausa aí. Sabe por quê? Você viu o vídeo e afirmou que era fake? É fake. Como que você vê o vídeo e afirma que é fake? Sendo que você não tem um videomaker para poder... Você viu até o final? Calma aí, cara. Você viu meu vídeo até o final? Não vi. Pode falar. Não viu? Então não veja. Depois você volta aqui. Ah, é? É porque você fugir da pergunta. Fugiu. Cara, se quiser, pode dar, já que ele não viu a parte final do vídeo, pode responder para ele. Artigo. A gente foi atrás do artigo apresentando. Como que você diz que é fake? Como que você diz que é fake? É fake porque a gente foi atrás do artigo, a gente encontrou o artigo e no artigo não tem aquilo que está no vídeo. Eu vi o artigo, 2017, estava na Nature. Não é 2017. É claro que é. Eu tenho um artigo. Meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. O que acontece? Quando você viu o vídeo, a primeira coisa que você falou foi... Esse artigo sobre o quê?
Bota o artigo aí no chat Foi privado sobre os para tecidos moles. Foi compartilhar sobre aqui. tecidos moles, plásticos. Tecido mole é fake, isso aí já tá complicado. Pelo Sem amor de sangue e sai sangue do tecido mole de porque é o dentro do seguinte, osso? Não. Ó, olha a ignorância. Vamos lá. Não é ignorância, ignorância é seu cu, rapaz. Vem ignorância, caralho. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Glaucinho, posso falar que é ignorância? Glaucinho, posso falar que é ignorância? Glaucinho, cacete, rapaz. Não te dei autorização de Glaucinho, não, rapaz. Então, Glaução, posso te falar se foca no assunto, rapaz. Você vai ficar sem ser Satanás, compartilha pra nós na tela. Calma aí, Glaucio. Vamos nos até. Calma aí, Glaucio. Calma. Vamos nos até aqui ao artigo. Eu tenho um respeito. O artigo tá aí. Vamos lá. Vamos observar. Que página que tá o tecido aí? Tá aí o negócio. Vamos nos focar aqui no artigo, galera. No artigo, vamos lá. Calma. Não, peraí. Vamos lá. Primeiro ponto. O que eu tô pontuando é. Quando Augusto, em que página tá? Em que página tá? Ouve, meu filho, colocaram um vídeo. Sabe o que Augusto, você falou? em que página tá? A gente tá falando do artigo. Eu não quero saber o que você quer falar. Eu quero saber do artigo. Que página tá no artigo? Você sabe quantos artigos tem? Tem 300. Sabe de onde que eles começaram? 1997. Eu tenho de 2017. Que página que tá o artigo? Em que página que tá? Eu não tenho certeza. De que ano que é esse artigo? Você falou que tinha agorinha, cara. Augusto, que página que tá? 2017, 2015, 2005. Que é de 1999, você quer? É em cima do vídeo, tá lá o artigo. É em cima do vídeo, Augusto. Fala. Ô, Rita, não é... Perfeito, vamos lá, cara. Perfeito. Se xingar de ignorante, não vou respeitar, a pergunta... Não vou respeitar nenhum desrespeito. Só para deixar claro. Gente, se chamar de cara de mamão e bobo, eu vou tomar na raqueta. Só vou avisar isso. Calma. Vai só no artigo, irmão. Não, só vou deixar claro, eu tô calmo. Só vou deixar claro para ti, pra você não voltar a fazer esse tipo de expediente, porque vai receber. Não precisa ficar bravo. Ninguém na galera aqui ficar reclamando. Não precisa. Eu sou seu amigo. Tudo bem, então a gente está aqui curtindo, falando que você tem que manter esse tipo de falta de respeito. Só vou avisar. Não, eu sou do amor, se tiver o mínimo de falta de calma. respeito, a resposta vai ser igual. Só para avisar, porque vai escalonar sempre. Calma, eu sou do amor, calma. Vamos lá. Vou correr o artigo aqui para você. Você fala para onde que eu tenho que parar. Quer que eu volte? Tá. Voltando. Vamos lá. Pera aí. Quero te fazer uma pergunta. Você puxou um artigo. E aí? Se eu te trouxer um artigo. Beleza, ok. Se eu te trouxer um artigo e te falar assim. Que página que tá do artigo? Calma, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu trouxer um artigo. Cara, é o artigo do vídeo. E aí? É o artigo do vídeo, meu amigo. O artigo do vídeo. E aí, que página que tá? Não é a questão do artigo. Calma, meu amigo. Tá, mas só uma dúvida, Augusto. O artigo é esse ou não? Que mostraram no vídeo. Só uma dúvida. Eu tô meio perdido aqui. Tem 300 artigos. O que eu tenho é de 97, 99. O do vídeo. Não interessa, cadê? É esse aqui, vamos lá, cadê? 300 artigos. Mostra pra gente, vai. Você fica rodeando. Não é esse. É do vídeo, o artigo do vídeo. Para de ser idiota. Para de ser idiota. A merda do artigo do vídeo. Mano, calma, você é meu amigo. A merda do artigo do vídeo. Para de ser idiota. Vai, cadê essa merda? Vai. Alguém me diga isso. Vai, mongol do caralho. Ateis, mano, calma aí, Ateis, você é do amor, meu amigo, calma. Idiota. Você é do amor, calma. Calma aí, Ateis, mano. Tá, vamos nos focar aqui no artigo. Esse artigo, eu deparo com alguém idiota, eu xingo, Rita. Não é ninguém conhecimento. Se quiser entrar aqui para falar isso aqui, se alguém xinga, será xingado, Rita. Não tem nada de conhecimento. Não, você falou ele está falando bobagem. Você falou que não o vídeo era do que tá fake, falando, que o vídeo era montado. Você nem videomaker você não trabalha com edição. Ele não consegue falar Você não trabalha com edição. 300 artigos. Você não me conhece, cara. Como que o Ateis, mano? Me explica essa. Você nem me conhece. Tem 300 artigos, eu coloco um e não consegue responder. Como é que tem 300? Me explica essa, mano. É uma desculpa esfarrapada para não responder nada. Calma. O cara pôs o artigo aqui e não responde, Rita. Não tem nada de ganhar no grito. É esse comentário, eu vou deixar ele falar. Só que eu tenho que falar também. Eu não posso deixar o cara ficar falando, gritando, e não vou poder falar nada. Pirula, segura aí, vamos lá. Ó, Ateis, mano. Pirula nada, rapaz. Fala do vídeo, artigo. Vai ficar com falta de respeito até quando? Chamando Pirula aqui. Tá, calma, gente. Calma, galera. Calma. Eu sei que o Augusto tá falando coisas que até o... Não, ele pode falar bobagem. Até eu discordo completamente, né? Sobre certas coisas que ele falou aqui, mas enfim. Mas assim, galera, mas assim.
você me desculpa, mas falta de respeito eu não tolero. Ele pode falar, ele estava falando bobagem. Glaucio, eu também sei que ele é que começou a usar termos aqui que não deveria, né? Eu sei que foi ele também que começou. Eu não xinguei ninguém, eu sou do amor. Mas assim, tudo bem, você é do paz e amor, beleza? Você é o que bem entende que és, né? Mas assim, como ele tá sozinho aqui, vamos deixar ele responder as questões, porque eu vi que ele tá no beco sem saída agora. Ele entrou no beco sem saída. Ele é linha com a mão, vá se lascar, vai ser hipócrita no inferno. Calma aí, Glaucio, calma aí. Vai ter no assunto quando? Vai ter Tá bom, Glaucio, a gente vai lhe pegar já para ele entrar no assunto aqui do artigo. Você falou sobre um vídeo e pegaram um artigo aqui para te mostrar que não é muito vamos lá. Aí. Primeiro ponto. Esse artigo é o artigo do vídeo? Isso, primeiro ponto. Eu quero falar 10 segundinhos. O Ateismando falou na live da seguinte forma: esses caras trouxeram slide. Como que pode alguém trouxer slide no meio de um debate? E trouxeram vídeos. E não sei o quê. PowerPoint. Sim. PowerPoint, era o PowerPoint deles. Sim, trouxeram. Perfeito, você falou. Aí, beleza, eu vi aquilo ali, eu falei, cara, pô, sei que não... Beleza, eu tenho minha opinião. Aí, vamos lá. Aí entrou no vídeo, o que aconteceu? Irmão. O correto era o artigo. Ou eu tô mentindo, ou seria o mais correto. Tanto que você tem um vídeo, calma, você tem um vídeo com zoom microscópico, meu amigo, tem um vídeo com zoom microscópico. Amigão, você quer contestar o vídeo com zoom microscópico. Sabe por que não? Porque tem até uma parte que, quando o João passa um dos slides, ele somente pega lá o tempo lá e a parte de cima que tem dizendo o artigo. Só que ele quer que o Pirula tire conclusões completas daquilo sem ver o artigo. Mas ele usou o vídeo do Pirula, meu filho. Meu irmão, usou o vídeo do Pirula. Essa parte foi depois. É o seguinte, vê só, vamos lá, cara, vamos lá. Qual que é a lógica? Vamos lá. Se você viu a live inteira, você viu que tiveram... Deixa eu carregar meu celular, peraí. Ó, vamos lá. Tiveram rapidinho, vou carregar. Ó, assim, é incrível, cara. Traduz essa frase aqui para mim, amigo. Cadê o rapaz? Comenta um pouco aí, Cristian, tá pequeno. Essa galera vem com o papo de que a ciência é o ponto forte do TDI, que é o que eles mais priorizam, é a porra da ciência. Aí vai para um debate com um slide e não quer trazer a porra do artigo. E quer que o cara, o cara que ele vai debater, naquele slide ali, resumidaço, ele tira uma conclusão dali. Meu irmão, desculpa, cara. Tem a porra do artigo para ler. Testado por pares, quem foi que fez, se ainda é válido, onde está isso. E os dois lados vão ler e ver os pontos e contrapontos. E ver se de falta a alegação do cara está correta. Porra, será que isso que o Sidney falou é verdade? Que está escrito que as estruturas do vaso sanguíneo estão cristalizadas? Tá, nesse trecho aí que você colocou... Eita, tá muito pequeno, caramba. Eu ainda fiz Augusto... Eu ainda fiz um paralelo lá, pô. Eu peguei... Eu vou dar um resumo para ele, já que ele não entendeu o artigo trata de microestruturas, tá? É por isso que aquele vídeo lá, que eu falei, isso aí é sacanagem, pegar um pedaço e dizer que é aquilo ali, e não é aquilo ali, tá? O artigo é sobre as microestruturas, que é o mesmo caso que aconteceu no outro. Custa, velho. Os caras vão para um debate, todo mundo ali tem conhecimento técnico. Eu resumo em 5 minutos o que o cara fica enrolando 2 horas para falar. Porra! Peraí, aí depois de onde você marcou, Cristian, tem same analysis... Calma aí, pessoal. Same analysis yellow. Esse 100 aqui, salvo engano, se não me engano, é um microscópio, não é? Sim. Eletrônico. Porra, meu, então é uma coisa bem pequena aí, os caras ficam falando tecido como se fosse um bife aí que tá no mercado, lá na prateleira do mercado. A gente já viu faz tempo, isso aí é um colágenozinho pequenininho. O Sodré foi falar disso. É micro. Hemoglobina, proteína. Só dá pra ver no microscópio. E fragmento de DNA. Porém, o que acontece? O fragmento de DNA, ele só suporta até, segundo as melhores estatísticas e condições, 1 milhão de anos. Meu Deus do céu. A gente tá falando do vídeo. O vídeo é fake. O vídeo é fake. Não quero escapar do assunto. Você veio falar do vídeo. O vídeo é fake. Não, porque é fake. O artigo tá falando que é fake. Por quê? Porque você afirmou pergunta crucial. Na cadeira. Você pergunta afirmou crucial. Na cadeira. Irmão, pergunta crucial. Augusto, o vídeo que eles mostraram lá no Inteligência é baseado nesse artigo ou não? Não é que o vídeo é baseado no artigo. O vídeo é parte de uma entrevista que aconteceu com a Merit Wise e ela mostrou por que o tecido ele era não só mole, mas elástico e plástico.
E ela trouxe o zoom microscópio. E isso que ela apresentou foi um espanto mediante a comunidade científica. Essa que é a questão. E aí, beleza, foi apresentado isso, e esse vídeo está no YouTube, foi apresentado o vídeo. Por quê? Para refutar a ideia do Pirula, que ele colocou um vídeo afirmando qual que seria o nível de preservação? Reação de Fenton, que colocava... Mas desvia não, Augusto, desvia não. Os caras colocaram aquele trecho de vídeo propositalmente para dizer que aquele pedaço que ela estava mexendo com a pinça, que era aquilo lá, o tecido mole todo, aquilo lá. Foi para refutar o Pirula que falou que estava mineralizado. O tecido ainda estava dentro de que ali? Estava no meio aquoso. Sim, todo mundo que ele não sabe disso, aí vem não sabe, logo estava mineralizado. A gente discutiu isso umas 90 vezes, Richter. Umas 90 vezes. A pessoa fala a mesma coisa, o vídeo foi cortado no metade, aí vem pega. Foi inserido erradamente. E outra, isso não refuta o mais importante, que esses animais viveram milhões de anos. Essa é a parte mais importante, não tem 6 mil anos na Terra, beleza, vamos lá, isso não prova nada, essa é a parte mais importante. Aí o vídeo foi Augusto, eu vou pedir para você voltar lá no meu canal, cara, para mim te bloquear de novo. Editado. É isso, né? Mano. Rapidinho, o que tudo bem, porque você não aceita contestação. Eu não aceito desonesto intelectual. Isso eu não aceito. Mostrar aqui o falsa artigo. não pode, contestação falsa não pode, mentira não desonesto intelectual não aceito, cara. Não aceito mesmo. É você é o senhor da verdade? Augusto, não, eu sou seu senhor, tá? Da verdade não. Mas seu senhor eu sou. Entre quantas vezes você quiser, eu vou editar todas elas. Então você tem que ser funcionário agora do governo da PL 2630, porque você vai ser o ministro da verdade. Ministro nada, irmão. Ministro nada, ainda for de governo, aqui a gente livre. Aqui tem mais alguma coisa que vão mostrar aí no artigo ou posso remover já? Vamos continuar a live, né? Que tem cara que não sabe, né? Não vamos lá, entende. rapidinho. Cara, eu tô cansado. A mesma história. Calma, eu tô sendo educado, não xinguei ninguém, eu não agredi ninguém. Calma aí. Galera, faz o L na tua casa. Glaucio, um momento. Eu faço Se eu bem me lembro, Augusto, teve um momento que você apelou. Você falou uma coisa aí provocativa mesmo. Sim, mas a provocação faz parte do debate. Não, mas você falou um nome que não deveria falar. Entende? Quando todo mundo não mencionou nada assim sobre ti. E você amigo. Eu não sou Lula nem Bolsonaro, eu sou cabo da Ciolo. Você vem falar disso aí pra mim? Essa é o cabo do inferno. Você é um escroto. Vai nadar com os tubarão. Augusto, rapidinho. O que impediria, falando na moral agora, o que impediria toda a galera do TDI ali levar o artigo e não fazer aquela parada totalmente... Eles levaram uma pasta. E por que não demonstra? E por que vai para... O Adalto, posso falar para você? O Adalto engoliu o Rime. Sabe como? Com a lei da termodinâmica, quando ele provou que o conceito... Adalto, que provocação maior que meu amiguinho. Tem que ter vergonha na cara de citar Adalto. Que provocação maior que essa? Faz o L que tava pra maior. Que Adalto, velho. Adalto. E a lei da termodinâmica? Explica pra mim. Vamos lá, eu quero saber se você sabe. Vai, a primeira e a segunda, fala. Calma aí. Augusto, liga a sua câmera, por favor. Liga a sua câmera. Durante toda a live, a galera sacando... Ele não tem coragem. Ele não tem coragem de mostrar a cara. Vamos lá. Tá, mas você não tá plugado na carga, amigo. Pluga na carga, meu. Bota na fonte aí. Tá na carga aqui, ó. Mas esse carregador é uma porcaria. Peraí, rapidinho, vamos lá. Mas vai aguentar. Peraí, Richter, rapidinho, cara. Peraí. Durante toda a live, o que mais se pediu, o Rime pede os dados e não foi dado nada. Depois vem a questão da Pangeia. Fala... Pelo amor de Deus, você vai falar isso aí pra mim? O Rime foi refutado pelo menos umas 3 vezes pelo Adalto. Amigo. Durante toda a live. Ó, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Pode citar, Adalto já tá errado. Peraí, Cláudio. Você sabe quantos artigos o Adalto publicou? Quanto que o Rime publicou? Cara, meu irmão, na live do Christian, eu falei com relação ao Weberly. Eu não publiquei nenhum, encontrei um artigo que refuta o cara que está publicando o artigo. Primeiro ponto. O Weberling tem 1.280 artigos publicados. Primeiro,
Ele é o primeiro cientista da América Latina a ter a medalha de novo a gente vai falar dos negócios dos laboratórios do Eberle. Da América de Latina. novo assunto que você não sabe. Por que fica falando da mesma hora, tudo da mesma coisa? A gente já falou disso. O Eberle faz isso porque ele tem um laboratório. Aí quem faz qualquer pessoa tem um laboratório. tem que passar pelo laboratório do cara. Ele administrou o laboratório. É só isso. A gente tá cansado. Deixa eu terminar de falar, rapaz. Aprenda a respeito. Eu conheço a Unicamp. Você conhece a Unicamp, você conhece a Unicamp? Você sabe que é assim. Já trabalhei na Unicamp também uma vez, mas fui. Agora, eu acho o seguinte, eu acho um absurdo... Tem um único centro de pesquisa de galera, outra vez para vocês. Eu não sou burguês. Galera, um momento aí, galera. Pessoal, calma aí, Glaucio. Falou e xinga e tudo bem. Calma, eu não tô conseguindo ouvir nada, gente. Calma, Glaucio, vocês são amigos. Eu travei aqui. Calma, deixa eu falar. Ué, você fica falando em cima, cara. Calma aí, Glaucio. Aí você deixa eu falar e fala em cima, você é fácil. Aí é fácil mentir que nem um louco. Eu vou mutar aqui, você fala. Tá, termina de Calma aí, galera. Calma aí, pessoal. Um de cada vez. Eu tô perguntando se travei aqui, porque se eu cair e ficar muito tempo fora, vai cair a live. Travei, né? Vou dar um F5 aqui, já volto rápido. Tô dando F5. Por favor, deixa eu conseguir finalizar aqui, que eu não tô conseguindo falar nada. Augusto, vê só. Se você viu a live do Christian, eu desmereci o Eberle lá no começo. O que é que eu falei dele como químico? O que é que eu falei dele com os artigos? Você viu o começo da live? Eu não desmereci o Eberle. Eu vi, você não desmereceu. Só que você falou que o que eles trouxeram era uma mentira. Isso não é verdade. Tudo é uma mentira. É fake. A forma que eles montaram é fake, Augusto. Augusto, vê Totalmente fake. Augusto, vê só. O meu ponto é o seguinte. Por ser slide, né? Por ser slide é fake. Mas, Augusto, vamos lá. A forma toda como eles montaram. A forma toda. Deixa eu falar um minuto, por favor. Vê só, Augusto. Todo mundo que estava ali tem conhecimento de causa, tem conhecimento técnico e um artigo ali para os dois lados. Eu estou falando para os dois lados, irmão. E outra coisa, quando o Sacani e o Pirula falam a respeito do vocês do TDI não têm as evidências, o que custa criar um artigo e subir? Aí o João fala o seguinte, infelizmente as revistas normais são contra a gente, vão nos impedir, nós somos vistos como loucos. Eu ouvi aquilo, eu fiz, beleza, ok, um bom ponto. Mas logo em seguida, tanto Sacani como o Pirula, peraí, vocês têm as revistas próprias, tem um GitHub, tem onde subir. O que me admira é o seguinte, chega o Eberle e fala exaustivamente que tem muitas evidências. O que impede que o TDI traga tudo isso à tona, faça os artigos e suba os artigos, cara? É só isso que eu queria que trouxessem. O que impede? Nada. Tu tá mutado, irmão. Voltou? Voltou. Aí, voltou. Tá. Vamos lá. Quais são as evidências que ele falou que iria apresentar e ele apresentou? Quais são? Você acha que teve alguma evidência? Vamos lá. Não apresentou nada. Concreto, nada. Nada de concreto. E por que não tem artigo? Irmão, vê só. Vamos lá. O meu ponto é o seguinte. Qual a dificuldade dos artigos em todos os temas abordados pelo TDI para fazer o que tem que ser feito, cara? Qual a dificuldade? Posso te falar uma coisa? Eu queria te falar. Eu tava uma semana que eu queria te falar isso aqui. Mano, sabe o que é? Vamos lá. Você falou. Quando eu saí da live, aquele dia, que eu acho que estava no. Acho que é Pastor Ateu, né? O Wesley fez uma live, na minha avaliação, foi. Não foi? Acho que é Pastor Ateu. Isso, o Anderson, Pastor Ateu. Sim. Isso. Quando eu saí, você falou da seguinte forma: olha o problema. Eles pegam e acusam pontos onde a ciência não explica. E entram com uma ideia de DI, de design inteligente, e colocam Deus como se fosse o criador do DI. Logo, eles não... Se eu terminar. Logo, eles não conseguem colocar Deus como criador, não tem como falsear, não tem como eles trazerem evidências. Vamos lá. Em nenhum momento da live você vê o Eberle, o Adalto, ou até mesmo o João falando sobre Deus. Você está colocando a mesma coisa que o Antônio Miranda coloca, que é colocar Deus na equação. Deus não está na equação. A questão não é essa. Deus calma aí, Ateismando. Calma aí. Porque eu também tenho uma pergunta aí. Continua, Augusto. Augusto, irmão. Deus não está na equação. A equação é qual? A ideia de você trazer uma antividência, ou seja, como que pode um universo jovem não ter uma era das trevas, ao mesmo tempo ter a criação de milhares e milhares de estrelas, gerar uma galáxia com a mesma massa da Via Láctea, ou seja, com cerca de 100 bilhões de estrelas, mas
não apresentar uma metalicidade simples, e sim uma metalicidade complexa, sendo que é um universo jovem, de 200 milhões, a partir do ponto de partida, como o James Webb apresentou. A questão que fica é, ou o universo é mais velho do que se imaginava, ou ele nasceu pronto. Quem gerou ele nascendo pronto? O Day não explica, e nem fala, ele nem acusa, ele gera a hipótese. A hipótese de Opening Hawkeye... Calma aí, Ateis, mano. Peraí. Peraí que eu vou perguntar para ele, ele vai... Sim, mas guardem só aí vocês contrapontos e perguntas e por aí vai, né? Eu vou responder só algo rapidinho aqui do Robert Cloud, né? Depois vou passar aí rápido. Ele diz o seguinte, por que não fala que Jesus disse que o reino dele não era desse mundo? Cara, esses reinos aí, outro mundo, tem a ver com coisa espiritual que não é comprovado, né? O assunto do tema tem a ver com vida material fora do planeta Terra. Não tem nada a ver com espíritos afins. É isso aí. Vê só. Você chegar para mim e tentar colocar o Herbert que em momento algum a premissa dele dos 6 mil anos de Terra Jovem não seja bíblico em cima de Maomé Maomé não. Aliás, em cima do dilúvio, desculpa, irmão. Aí tu tá querendo avacalhar. Peraí, mas isso é a opinião pessoal dele. Não, beleza. É que muitas das vezes, agora eu vou ter que intervir, galera. Muitas das vezes, isso não tem nada a ver com, mas é opinião pessoal. Por quê? Porque por trás dos panos, a ideia é colocar esse designer inteligente como Deus da Bíblia. Não é à toa que em alguns momentos o Eberlin estava citando o dilúvio, citando o que tem fé e por aí vai. O que tem dilúvio? Quem estava do lado dele? O que tem dilúvio? Por que não vai citar os mitos hindus, carregar a montanha? Tem que ter uma pergunta pertinente. Tudo isso. Peraí que tem uma pergunta pertinente. Não acredita no quê? Sabe por que acredita? Augusto. Sabe o que no João acredita? Posso falar? Existe um contexto dentro da ayahuasca aonde não é uma mente inteligente que rege tudo, e sim um ancestral longínquo que vai regir todo o... Agora explicou tudo. Falam. Eu esqueci o nome, eles têm um nome para isso, porque meu amigo ele frequenta. Entendi. Mas tem um nome para isso. Continua assim, Cristian, depois vai falar. Ele estava do lado dele. Como que você vem afirmar que é o Deus bíblico? Augusto, não tem como. Augusto. Droga e a gente responde no momento. Não, calma aí, galera. Calma aí. Esse ancestral. O ancestral do. Tudo bem, o que eu tô querendo te dizer. Que o João colocou aí. Calma aí. O ancestral é o designer inteligente ou não? Do João. O ancestral lá que o João acredita. Sim, um design inteligente. É espiritual. Agora virou mente de novo. É espiritual ou material? É imaterial, ela é atemporal e, acima de tudo, ela é onipotente. Então já está caindo em preceitos bíblicos de um Deus. Não, mas aí Bíblia, é que tá. O melhor conceito é o bíblico, mas isso não quer dizer que daí defende isso. Nem bíblico, é grego, porque na verdade o onipotente, onisciente não é bíblico, isso é uma inserção. Não para em pé nem diante Pícoro. Mas aí é um papo teológico e filosófico. A gente está falando da evidência. O Weber e a galera que tentam falar isso de uma forma disfarçada, misturando com ciência, mas enfim. Podia falar, não tem nada a ver. Cristian, fala aí. Deixa o Cristian falar que ele já estava com o dedo levantado há um tempo. Deixa eu fazer a pergunta pertinente. Augusto, do James Webb, a que distância está a galáxia que foi usada como exemplo? 13.4. O quê? Se eu não me engano, é a GZ... Não perguntei a distância, a unidade de medida. A unidade de medida da distância. Não, você quer refutar a distância agora? Anos-luz. Não, eu estou perguntando qual. Qual é a medida? 13,4 milhões, ou seja, 13 bilhões e 400 milhões. Anos-luz. Isso, de distância do ponto que a gente se encontra ontem. Quanto tempo leva para a luz? Perfeito, vamos lá. Vim de lá dessa galáxia até aqui. Perfeito. Até isso o James Webb. Não é? Isso não é científico? Sim. Ok. Então, é científico e é comprovado, você concorda? Ele quer saber a distância. Quanto tempo a luz levou para percorrer daquela galáxia, que você pegou como exemplo do James Webb, até chegar no James Webb? 13,4. Vai dar... O quê? 13 bilhões. 13 bilhões e 400 milhões de anos. 13,4. Obrigado. Essa é a idade da luz para chegar até a Terra. Perfeito. Não estou Quantos anos?
Quantos anos? Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando o ponto onde o universo ele nasce pronto nessa medida. Mas assim, a Era das Trevas não existe, não é comprovado ainda. Augusto, meu ponto é o seguinte, vamos lá. Quer dizer que ele tem 13,4 bilhões de anos, o universo? Pelo menos. Você acabou de falar, foi o detectável. Detectável é 13,4. Então, eu falei ao menos. Então não é 6 mil anos da existência de tudo. O detectável é 13,4. 13,6 é baseado... Obrigado. Perfeito, é isso que eu estou falando. Tá, então o universo não é jovem, né? Eu falei que o universo era jovem? Sim. Não, eu falei que o universo ele nasceu pronto. É diferente. Tá defendendo Belém. Calma aí. Deixa eu ver se eu entendi algo aqui. Desculpa, Denilson, depois vai falar. Você ficou sem falar, Denilson. O DI... Para ti, calma só, para ti a Terra tem 6 mil anos. Isso? Em torno disso. A Terra, planeta Terra. Na minha opinião, presta atenção, o universo é um universo antigo, a Terra é uma Terra jovem, porém, não necessariamente isso quer dizer que a Terra, por ser uma Terra jovem, quer dizer que o universo também seja jovem? Não, aí entra a linha do criacionismo, existe uma linha no criacionismo onde, em Gênesis, os luminares foram feitos, certo? Gênesis. Aí vamos lá. 1.1, aí depois você coloca Gênesis 1.2, muda o contexto. Então, é isso que... E o Christian sabe disso. Ele sabe, porque eu estava na live dele, ele falou justamente sobre esse ponto. Por que então que Por que eles são chamados de Illuminares? Por que a Terra é jovem e Por que chamados de Illuminares em Gênesis? Não sei, essa pergunta eu não sei te responder, mas me explica, pode falar. Eu sou todo Porque Sol e Lua já eram deuses em outras culturas próximas ali. Aí você vai falar dos Anunnakis, aí não, tudo bem. Não, cara. Augusto, rapidinho, então pergunta só. Esse conto do Gênesis é um conto de outra cultura, tá? Augusto, uma cultura anterior. Coisa, literal ou figurada? Porque tem toda uma história. Não, isso aqui era figurado, vai meu fugir amigo. Por figurado. Mas Augusto, o Tiago aqui é cristão. O Tiago que está comentando aqui é cristão e ele tem uma linha diferente da tua, né? Ele entende diferente disso. Por exemplo, que a Gênesis não é um livro de ciência que eu subentendo que não deveria ser usada como uma base para tentar explicar questões científicas que foram descobertas por pessoas que não estavam muito focadas em espírito, todo esse tipo de coisa, entende? Em saber se há um ser espiritual que pode ser o tal designer. Denilson, manda ver. Denilson não falou nada. Vamos deixar o Denilson falar. Rapidinho, é uma pergunta rápida, gente, por favor. Vê só, Augusto. Eu entendo que você, quando pega o Eberlin e a questão de religião dele, não vai ser a de todos. Eu compreendo isso. Eu sei que vai ser uma visão dele. Mas o meu ponto é, quando eu fui lá no site da DI, tem dois pontos lá que o ponto secundário ali, ele vai entrar na questão teológica, na questão religiosa, ele vai abranger pessoas que tenham esses cunhos para poder juntar com a argumentação, que a principal de vocês seria a parte científica. Massa, eu entendo perfeitamente, eu não vou desmerecer o João, que ele tem um conhecimento dele, não vou desmerecer na live lá do pessoal que tem o Daniel, que tem o Carlos, eu não vou desmerecer, eu falei isso na live. O meu ponto é o seguinte, essa inteligência de vocês, para todo mundo, de uma maneira geral, do TDI, seria o quê? Uma divindade, uma questão religiosa, um ser completamente fora da caixa que não seria divindade? O que seria? Sabe por quê? Porque, vamos lá, todas as vezes, cara, que a gente vê os debates, quando a gente menos espera, chega direta ou indiretamente nesse Deus da Bíblia, na divindade onisciente, onipresente, onipotente. E outro ponto, o que me incomoda é, vocês, vamos lá, tem coisas que vocês demonstram a não explicação. Vamos lá. Vocês vão lá, vão debater, vão argumentar, vão encontrar os pontos que não colidem. Show! Eu acho isso massa. Eu não estou criticando isso. Só que, para estar tudo pronto, quem criou as premissas dessa inteligência para vocês não valeriam também não? Tipo, essa inteligência sempre existiu, não foi criada. A partir de quando, por exemplo, e como ela cria? Essas coisas eu não vejo o DI também abordar. O TDI abordar. E isso me incomoda um pouco, porque é o seguinte, é muito prático você ter uma ciência que existe, você encontrar diversas teorias, diversos modos... Não falsificar, entendi.
eu entendo o seu ponto, que vamos lá na live, tiveram momentos ali que o João tentou encontrar as questões do falseável e bateu muito em cima disso. Eu compreendo. Eu entendi isso lá na live. Só que, quando o João questiona isso em cima da Bíblia, em cima do modelo, como o Sacani fala, massa, mas e o modelo de vocês também não seria falseável, irmão? Posso fazer uma segunda pergunta pertinente, já que ele falou que a Terra é jovem e o universo é antigo? Mas quando Augusto for responder, deixem ele falar, né? Porque ele está aqui sozinho, precisa desenvolver também o... O ateísmo trouxe uma ideia excelente, isso é muito bom, porque o que acontece? Existe uma divergência dentro do próprio... E é uma divergência muito boa, vou te explicar por quê. Existem pessoas que acreditam, como a Mary Schwartz, que ela crê que existe um Deus criador que usou o evolucionismo a seu favor. Essa é a sua crença. E existe uma outra vertente que crê que o Deus criador criou tudo. Pronto. É uma vertente. E existe outras vertentes que o Deus criador criou ao longo do tempo e fez várias criações e foi aprimorando ao longo do tempo. E existe também várias ideias dentro da própria teologia. Por exemplo, se você for falar assim, quais são as guerras teológicas que você pode pontuar? Os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas. Sim. Você pode colocar... posso te falar? Até a congregação entra com guerra teológica em vários pontos que são doutrina dentro de conceitos bíblicos. E o principal, que é o catolicismo contra o protestantismo, que entra na divergência dos livros apócrifos. E aí, nesse bolo todo, que você acabou de falar assim, eu não ouço falar sobre isso. Esse bolo teológico, ele não está inserido no DI, ele está, sabe o quê? A parte do DI. Por quê? Porque o DI tem a seguinte função, de trazer a ideia de criação através de uma mente inteligente. Aí você fala assim, mas não tem como falsear, é uma hipótese. Ok, é uma hipótese. Mas por que hoje a hipótese da evolução química é a hipótese de Opary e Haldane e não existe em contrapartida ou semelhança uma hipótese de criação da vida baseada no design inteligente? Aí eu vou te explicar por que não existe. Posso fazer a pergunta? Não, deixa ele explicar, chegou num ponto interessante. Deixa ele explicar, chegou num ponto interessante. Depois o Christian fala rápido e deixa o Denilson quase que falou, Denilson. Quase. Tem que deixar o Denilson falar quase também. Falou, Denilson. Tá. Desculpa, Denilson, eu esqueci. Que tá. Faltou pouco, hein? Tenha fé, Denilson. Mas fé que Manda ver, Augusto. A questão é o seguinte, Darwin fala sobre a evolução química? Não. A principal teoria da origem da vida é de Opary. E aí, o que acontece? Tem um problema no meio da teoria que, por isso que ela não é teoria, ela é hipótese. Por quê? A criação dos aminoácidos, elas não batem dentro da sua primordial, com a criação de uma membrana celular que precisaria de lipídios, onde a síntese é totalmente diferente da síntese dos aminoácidos. Então, quando você fala nesses dois processos, eles não batem. E existe um estudo científico de que para 20 aminoácidos se reagruparem formando uma proteína, as estatísticas universal, elas não supririam essa carência. Ou seja, é impossível de uma proteína ela se formar dentro de todo aquele contexto. Quando Milley e Urey, eles fizeram o teste in loco, eles fizeram dentro de um ambiente fechado, dentro de um laboratório, com temperatura adequada, com sistemas adequados, e sabe o que aconteceu? Eles geraram. A princípio, acho que em 1970, 5 proteínas, em 1984 eles foram para 20 proteínas e geraram, aminoácidos, e geraram de 5 para 20 aminoácidos, mas não conseguiram explicar como seria gerada uma proteína sem que existisse o RNA e sem que houvesse sequer um DNA ou uma membrana celular para, ao mesmo tempo, formar uma célula. Isso, quimicamente falando, é impossível. Agora, vamos lá, é uma hipótese. Por que a ciência abraça a hipótese de Opary e não abraça a hipótese de uma célula pronta, do DI?
Sendo que nenhuma das duas Tem artigo? conseguem apresentar Mas, Augusto, cientificamente e nem consegue apresentar evidência. Não, beleza, mas vê só, Augusto, vamos lá. Quando o TDI lá na live trouxe pontos a serem questionados em cima das hipóteses que não são novas, o que impediu o TDI, que já existe há muito tempo, durante todo esse percurso de tempo, porque, vamos lá, por mais que eu discorde do Adalto, ele tem um conhecimento fodido. Vamos lá, eu estou falando por mim, Diego. Antes de tudo, eu vou fazer aqui duas coisas aqui, ó. Primeiro, eu quero lhe pedir desculpa, porque na argumentação, eu ali me alterando, perdi, você ganhou de mim na argumentação fácil ali. Eu vou lhe pedir desculpa, beleza? Da maneira que eu tratei você, eu não era para ter feito isso, perdi a linha por completo, beleza? Se você aceitar minha desculpa, ótimo. Se não aceitar, eu entendo seu ponto. Mas vamos lá. O que vai impedir, irmão, que o TDI, que tem pessoas com conhecimento, estudo científico, sim, eu falo na live do Christian isso, repito, durante todo o percurso, pegar as hipóteses que, como você fala, não batem, e trazer pontos muito bem elaborados e trazer artigos, cara. Cara, irmão, Perfeito. eu tenho certeza. Perfeito. Eu tenho Perfeito. certeza que o meu Posso acadêmico falar o que iria olhar para isso, cara. Vamos lá. Posso falar? Ok. Se chama ditadura de opinião. Ditadura de opinião. O que é ditadura de opinião? Nada mais é do que um consenso majoritário dentro do meio acadêmico. É simples. Posso te falar uma coisa que ninguém sabe? Poucas pessoas sabem. O Eberle, ele inaugurou o Centro de Pesquisa em Espectrometria de Massa na Unicamp, e durante 20 anos ele trabalhou, ele formou cientistas, e quando ele começou a apresentar a ideia de DI, do design inteligente, ele saiu de lá e foi para o Mackenzie. Pessoas que estavam ao lado dele começaram a fazer chacota e excluí-lo. Tem uma palestra que ele ia fazer na USP, em São Paulo. Sabe o que aconteceu? Boicotaram. Os professores, eles colocaram e-mails de um para outro, a gente precisa travar isso aqui, porque isso aqui, é pseudociência. Agora, então, por que chamam de pseudociência? Enquanto não tem uma por tese, que boicotaram especificamente, sabe? Mas pseudociência tem que ter espaço igual ciência agora. Agora as pessoas não chamam pseudociência do nada porque simplesmente querem criar chacota. Tem um motivo por trás do porquê que denominam pseudociência, entendes? Perfeito. Não é claro fácil que é fato, mas aí, por exemplo, a gente chega numa live, o cara começa a falar em a gente cima dos refuta, caras, a gente mata no aí ninho. é fácil. Você começa a explicar a teoria perfeitamente. Aí o cara começa a falar em cima, igual aconteceu na live. Refutamos fácil de pseudociência. Por que, então, o medo de debater? Não tem medo. Mas que medo de debater? A gente viu o exemplo da live do Vilela agora. Ninguém teve medo de debater aí. Não permitiu a palestra. Claramente eles queriam travar o debate. Porque é pseudociência. É a mesma coisa que eu chegar numa sala de aula e falar, agora eu vou dar aula de história. Aí eu chamo um padre e falo aqui, começa a rezar a missa. Não tem sentido, irmão. Não conta a história da Bíblia, né? Posso te falar que é pode pseudociência? até contar a história da Bíblia, mas eu vim aqui fazer uma missa no lugar da aula, é pseudociência. Começar agora, vamos rezar o Pai Nosso. Não é aula de história, é a mesma coisa. Eu vou pegar um cara e chamar assim, fazer design inteligente. Design inteligente não é ciência, é pseudociência. E a gente tá vendo isso daí, qual que é o objetivo? Olha, eu sou a favor do seguinte, se vier com um artigo mostrando ao que você veio, eu começo a aceitar. Sem artigo, não precisa ser artigo feito em laboratório. Você pode sim fazer um artigo totalmente na área sem qualquer tipo de pesquisa material. Em astronomia tem isso. Tem astrônomo que ele está só no campo das ideias. Mas cadê os artigos nessa área? Não tem nenhum. Tem. Com relação ao Eberle, desculpa, Augusto, mas é o seguinte, você querendo ou não, para ele, a inteligência que vai ter criado tudo vai ser Deus, irmão. Mas eu creio sim. Eu creio assim. Não, mas calma. Sabe qual é o ponto? Qual é o ponto dele? Qual é o ponto aqui? Só um momento, galera. Sabem qual é o ponto? É que começam a pegar ciência para tentar falar que existe um designer inteligente. Daí tem um ponto aí que o negócio vira que falam, eu creio que é esse Deus. Como você pode testar esse Deus? Como a gente pode fazer um artigo sobre esse Deus? Um artigo científico. Continuar tendo fé, não tem problema nenhum. O professor estava lá sendo condenado por ensinar a evolução na escola, ele foi condenado, aí ele chegou no tribunal e falou,
Por quem diz que a evolução talvez não possa ser um design inteligente de Deus? O cara fez para não perder o emprego. Aí vem o pessoal crente malandro, falou, opa, aqui que eu vou pegar o esqueminha. E começou a mostrar a verdade. Né? Foi então, isso assim, o pessoal nem sabe de onde veio esse termo. O termo veio de um cara que estava dando aula de ciência. Aí os pseudólogos veio, agora eu vou pegar o meu filão para arrancar dinheiro. Foi só para não ser morto. Só para não ser, porque vai morrer de fome. Eu não vou aí os pseudólogos colam, o Eberlin vive, por exemplo, de escrever artigo que os caras usam o laboratório dele, quer dizer, já é um malandro, já é um malaco velho. Aí o cara é da igreja, aí o cara já é pastor. Ah, irmão, desculpa, pastor vive como? Deus bem pros fiéis? Tá dividindo tudo que tem e dá pros pobres? Cadê? Cadê o servidor de Jesus? Não tem. Ele tá sendo excluído. Deixa eu falar. Tem que ser excluído mesmo. É falsidade. É gente que defende que não tem que ter vacina. É gente que defende que não tem satélite e fala por internet. Tem que ser excluído, a gente não pode ficar aceitando isso como normal. A gente estuda que nem uns desgraçados, passa por todo banco, não sei o quê. Chegam uns caras desses, aceita, não, eu fiz química, então eu posso falar de astronomia, eu posso falar de astrologia, eu posso falar de vacina. Ele fala de todo assunto. E gente morre por causa disso, e a gente acha de boas. As pessoas estão morrendo, cara. E você acha normal? Quem falou isso aí agora? Que ele fala de todo assunto? Ele fala tudo distorcido, né? De todo assunto. Realmente o Eberlin é tudólogo. Mas já que tá descambando, fazer a pergunta da jovem. Ele é geólogo. Quem? Eu posso fazer a pergunta? O Pirula, ele é geólogo? Ele é paleontólogo, se não me engano. Ele precisa conhecer alguma coisa. Mas o Pirula não aborda... Calma aí. Mas você viu que no começo da live o Pirula estava no cantinho dele, porque estavam falando de coisas que o Pirula não domina. Ele falou, né? Exato. Você viu o que ele fez? Eu assisti tudo. E sabe o que ele fez? Ele levantou e falou assim, não, mas espera aí, vamos ver o seguinte, como que pode fulano de tal... Mas o Eberlin estava falando de origem do universo o tempo inteiro contra o cara lá. Ok, perfeito. Eu não estou discordando disso, mas... de origem do universo? Perfeito. Só que o argumento dele foi, mas como que pode? O fulano aí, que é formado em cristandade, em teologia, falar sobre física, e o outro aí que é bioquímico, falar sobre astrofísica, e não sei o quê. Isso tá errado, que não sei o quê. Beleza, vamos lá. Aí que tá. Eles falam com propriedade, como se fossem Vamos lá. Esse é o problema. A minha pergunta é, ele foi chamado para o debate, sabendo quais seriam os temas. Então, peraí, ele foi chamado para o debate, sabendo os temas, e dá de encontro com o bioquímico. Só que no dia do debate ele fala assim, epa, mas peraí, você é bioquímico, você não pode falar de paleontologia. Então, para que ele foi no debate, sabendo que o bioquímico falaria de paleontologia? Para mostrar que ele não pode falar disso, porque é importante, porque o cara bioquímico mas era simples, ele poderia fazer o quê? Aí o cara para falar a verdade, embora. Infelizmente. Pena que mas embora, porque se ele deu uma aula aí. Mas é isso, entendeu? Não, ele deu uma aula para corrigir as pseudagens que o Eberlin e o João estavam soltando aí. Isso aqui é lindo de falar. Ele pegou e foi falar sobre um assunto. Aí o Eberlin vira e fala assim, mas espera aí, Pirula, você não é paleontólogo? Você está falando de geologia? Aí ele ficou sem fala. Beleza, mas já matou ele. Pode, né? Já matou mas o Eberlin pode. Aí, ok, agora escuta essa, que essa é linda de vocês ouvirem. Não, calma. O exemplo que você... Augusto, só um momento, Glaucio, só um momento, Glaucio. O exemplo que você está tentando usar do Pirula agora, né? É o mesmo que está acontecendo aqui nesse momento. Eu imagino que nenhum de nós aqui seja paleontólogo, geólogo, astrofísico, algo assim do gênero, né? Ninguém aqui, né? Mas a gente está conversando sobre o assunto. E teve um momento aqui que o Christian colocou muito bem dessa questão da distância da luz daquela galáxia chegar até aqui, de estar na escala dos bilhões de anos. E perguntamos se o universo tem essa idade. Daí você pulou para outra questão de que não, existem linhas diferentes, tá? Procuraste já uma outra saída. O que é que acontece? Por mais que a gente não seja expert nesse assunto, aquilo que nós temos de entendimento correto por intermédio do que a gente estuda também um pouco, de que eles falam disso daí, tentamos trazer o que é correto. E o efeito que nós vimos foi o Pirula tentando corrigir. O Pirula até não, uns três lá, né? Mas teve um momento que se focou só mais no Pirula e o Eberlin e o João, né? Naquele momento o Pirula estava tentando corrigir os erros, as agroselhas que eles estavam lá, um monte de coisas que eles estavam falando, nada a ver. Foi essa a questão aí, entende? E isso não lhe limita dele opinar um pouco sobre a área que ele não é expert. Mas que se você tiver o mínimo conhecimento, você já entende que o Eberlin estava falando é um absurdo. Ele não pode falar. Mas eu posso colocar então uma coisinha? Augusto, primeiro, paleontologia e geologia andam juntas.
e tem uma palavra para isso, que Boa, se chama tudo agora. estratigrafia. Tá? Bioquímica. Estratigrafia. Bioquímica, é a base. Estratigrafia, ROM 2000, tá? McAllister, 1980. Se quiser, eu te mando um artigo da Unicamp. Não, você não precisa. Já que você gosta, você acabou de já que você gosta de responder. mamar a Unicamp, eu tô com um artigo aqui. Bioquímica é a base. Aonde que esses caras aí derrubaram a estratigrafia? Ô, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você acabou de falar uma coisa interessante. Paleontologia, ela tá pau a pau, lado a lado. Certo? Geologia. Ok, eu concordo. Só que a bioquímica, ela também é base dentro da própria física, astrofísica. Cadê e também o da artigo biologia. que derrubou a estratigrafia? Meu Deus, gente. Ô, Richard, eu vou falar. Posso falar só? Tá, Denilson, fala. Denilson não falou nada. Denilson até agora tá com uma paciência danada aqui, não falou nada. Estratigrafia? Fala, Denilson. Fala, Denilson. Denilson, fala, não muda o microfone, fala já, meu. Fala já, fala, Denilson. Em relação ao tema, né? Se houver vida fora da Terra, a ideia de Deus morrerá para os cristãos. Então, eu acho que eles vão tentar fazer algum malabarismo, né? Como sempre faz, aquele freestyle, né? Se descobrirem vida fora da Terra, eles vão tentar achar uma explicação para encaixar ali na Bíblia, né? Que eles sempre fazem, né? Vão tentar colocar ali, Deus criou, não foi só a Terra, foi o universo todo. Então, se tiver vida em outros planetas, foi Deus também que fez. Mas quem é honesto se vai se render à ciência. Ô Denilson, foi o que eu falei no começo, cara. Eles já inventaram a desculpa antes de começar. O julgamento do Galileu e do Giordano Bruno. Não, eu acabei de falar para você. Quem é honesto vai se render à lá em ciência. 1600, o julgamento dele já é nesse ponto aqui. Se chegar coisa nova, eu não acredito nessa história dos 1600 do Weber, não acredito. Tá vendo a divergência? O problema é que você acredita ou não. A gente entende as coisas. Mas o Augusto, a gente em ciência não acredita ou não acredita, Augusto. Mas o cara que trabalha com espectrometria de massa sabe como que a molécula pode sobreviver em determinado tempo. Isso é apelo falso. Ele trabalha com espectrômetro. Mas você eu trabalho com computador da NASA. Que não é apelo. Cara, por 15 anos eu trabalhei em computador que só a NASA tinha. E daí? Eu sou mestre da computação por causa disso? Pode ser. Pode ser um especialista. Não, depende. Eu tenho acesso. Mas Augusto, eu não sou cientista da computação. Em relação ao tema, Augusto, se para você, né, que é cristão, se encontrar a vida fora da Terra, você vai continuar acreditando em Deus ou sendo cristão? Vai mudar todos os paradigmas, não só meu, de toda a sociedade. A sociedade ela é judaico-cristã. Mas vai e a mudar? Bíblia? A Bíblia e a criação de Deus não vai cair por terra? Claro que vai, porque na minha opinião, ela é imutável, ela é inerrante. Se acontece uma evidência científica que vai contra essa inerrância e essa imutabilidade, logo eu tenho que me render à evidência. Ou eu vou ser um fideísta, e não um cristão que crê por fé. Eu vou aqui trazer um ponto aqui que vai ser uma discordância e ao mesmo tempo eu vou estar do lado do Augusto. Esse é o ponto do Pirula, eu concordo com você. Que você levantou aqui do Pirula. Concordo com você. Só que o meu outro ponto aqui é o seguinte, Augusto. Vê só. Tá indo já, Denilson. Valeu, obrigado aí pela oportunidade. Valeu, cara. Obrigado, meu. Obrigado por participar. Tem um momento da live, Augusto, que o assunto entra... Mano, rapidinho, só vou falar um negócio. Meu celular não tá aguentando, mesmo no carregador, vou mostrar aqui, Tá, tranquilo. Não tá aguentando, tá com 2% com a imagem aberta. Eu vou tirar a imagem. Pode fechar. Pode fechar. Vê só, Augusto, meu ponto é o seguinte, tem um momento da live lá que entra o assunto de vida fora da Terra, vida extraterrestre. E, sem pestanejar, o João ressignifica quando o Sacani, de forma humilde, pergunta, e a religião? Aí, o João fala o seguinte, então, basicamente, ele também vai ter criado a inteligência do DI. Ele, em momento algum, coloca primeiro porque o João é adepto da ayahuasca. Não, tranquilo, cara, mas é que tá. Vê só, irmão. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, aqui no site da DI, não dá para você tentar desvincular ao máximo a questão religiosa, mas que tenham visões diferentes, sendo que tem a ala de fundamento e a ala de implicações. E são alas que, mesmo que cada uma tenha a sua divisão na questão científica e a outra que vai ter filosófica, teológica, elas complementam o TDI.
E outra coisa, se você chega para mim e fala o seguinte, ó, a visão do Herbert em cima da questão religiosa é dele, só que quando vocês propõem de forma única do grupo TDI a inteligência, nem vocês definem a inteligência para poder, para poder tirar da reta cada visão contrária ou no caso divergente da divindade. Mas o Herbert vai ter a visão dele do Deus, o João não. Aí eu te pergunto, qual que seria... mas define. Hã? Define. Atemporal, onipotente, onipresente. Mas não seria religioso? Seria não religioso. Então, sabe por que você fala que é religioso? Porque você tá se pautando na Bíblia. Não. A pergunta é simples. Não, peraí, eu vou tirar a Bíblia. Desculpa, eu vou tirar a Bíblia. Eu quero saber de você, que automaticamente é um cara do TDI, e não sei se fala com os caras, não sei como é que tá teu esquema aí. Se tu faz parte realmente do TDI, mas vamos lá. Para você, essa inteligência, ela é de cunho religioso, não digo Bíblia, é religioso ou não? Vamos lá, eu quero entender isso. Para eu não ficar em outras lives dando minhas ideias e ficar perdido nesse aspecto. Ela é religiosa ou não? Vamos lá, só precisa saber disso. Ela não é religiosa. Ok, aí vamos lá. Vamos lá. O que dificultaria... O TDI quer? Trazer a teologia e a filosofia para o debate. Misturar consciência, aí não dá. Não, peraí. Não encaixa esse tipo de coisa. Está dentro do debate do TDI. É lá dentro que acontece. Sim, eu sei, isso eu sei, porque está aqui no site, eu fui ler. Mas o meu ponto é o seguinte, cara, vamos lá. Se você fala para mim agora, ó, não é de cunho religioso a inteligência do design inteligente. Aí eu te pergunto, por que as pessoas do TDI, de forma primária, já não conotam isso, inibem que o Herbert, na live, ele lá fala da questão do dilúvio. Sim. Ele fala, meu Deus. Perfeito. Boa, muito boa. Cara, posso falar para você? Vê só, irmão. Vamos lá. Perfeito. Nossa, isso é muito bom que você falou. Vê só. Quando fui na live do Christian, quando começo a live, eu falo bem dos caras. Eu fui ver o vídeo com o Alisson, eu fui no site do TDI e eu fui tentar ver muito mais coisas para não ficar tão perdido. Eu fui de coração, de peito aberto. Quando os caras questionam, eu acho isso válido, eu não vou criticar. O João ficar insistentemente ali, ok, mas tem coisa ali que me incomodou. Por exemplo, quando o Sacani explica para ele a questão de rochas e a questão da parte de rochas, o João, em momento algum, foi aberto. Não deu o braço por torcer. Ele tá amassado ali, eu vi. Aí, assim, e outra coisa, não é uma área que ele domina, custava. Exato. Ou seja, ele abriu o leque. Beleza, ele tem. Vou te falar uma coisa. Uma coisa é você ter um conhecimento específico e aprofundado. Outra é você ter um conhecimento raso em várias áreas. Eu trabalho com uma área que eu já vi empresas na minha área quebrarem, falirem, porque quer abranger vários setores nessa área. E aí acabam não fazendo bem todas essas áreas. Então você tem que ter autoridade numa área específica e você pode sim ter uma opinião em outra área, mas fazer daquela forma eu acho que foi um erro. Ok, mas o que você falou em relação à ideia do DI? Mas como que faz para a pessoa pegar e apresentar a sua opinião? E posso dar minha opinião? Eu acho que o Herbert, nesse ponto, eu acho que foi desnecessário de colocar o seu ponto teológico. Por quê? Até o Adalto, na hora que ele falou em questão do 3 em 1, que está relacionado à Trindade, e uma observação dele, pessoal, eu acho que foi errado. Por que eu acho que foi errado? Porque o debate não é esse, não é teológico. Se fosse teológico, a gente chamaria o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos, o Rodrigo Silva, que vai representar uma outra vertente, e a gente trabalha com outros teólogos dentro da teologia. E aí é o ponto. Aí quando o Rime faz assim, ei, peraí, mas explica pra gente os dragões de Marco Polo, explica pra gente do dilúvio, ele tá fazendo uma quebra de raciocínio, onde estava tendo um debate científico, para colocar um espantalho. Por que é um espantalho? Porque para a ciência é um espantalho, para a teologia não. Porque num debate teológico, que nem o Antônio Miranda ama falar sobre Bíblia, perfeito, mas aí é dentro do debate teológico. Só qual que é o problema? Aí eu quero pontuar. O problema é isso aqui, é você trazer a ciência para dentro da teologia ou trazer a teologia para dentro da ciência. Exemplo, você acredita que uma baleia engoliu um homem? Claro que não. Você acredita que o mar se abriu ou que Jesus andou sobre as águas? Claro que não. Por quê? Porque é conceito sobrenatural baseado na fé, que é o firme fundamento daquilo que a gente não vê nem enxerga. Sim. Logo, isso está pautado na
teologia. Aí vem o ateu e fala assim, ei, peraí, como que você me prova na ciência que Jesus andou sobre as águas? Isso é teologia, não é fé, não é ciência. Então, mas chamar esse designer de imaterial, onipotente, também não seria teologia aí, em vez de ciência? Aí entra a dúvida. Eu sabia que você ia falar isso. Sabe por que eu sabia que você ia falar isso? Porque entra essa dúvida é presente na cabeça de qualquer pessoa que fala assim, peraí, então como que você prova que esse imaterial é responsável pela criação de todo o universo? A resposta é simples. A gente trabalha com uma antividência, ou seja, como que você prova que a metalicidade que ocorreu no início do universo, ela realmente é algo natural e não sobrenatural? Não tem prova, é impossível de se provar. Como que você prova... Peraí. Esse debate aí, pegaram aí também no coisa. Na live aí, essa falaram sobre isso. Que repete o que você falou. Que não tem como... Isso. Presta atenção. Não, é consenso. Os astrofísicos acreditam que não deveria existir a metalicidade que hoje existe nas galáxias que foram encontradas pelo James Webb. O que isso quer dizer? Quer dizer que no início, na Era das Trevas, deveria existir, se eu não me engano, hidrogênio mais carbono, mas não deveria existir a variedade. Isso eu já entendi. Ok. Aí a questão que fica é, era impossível disso acontecer. O impossível é acreditado por uma gama de cientistas, tanto é que tem prêmio Nobel que fala claramente em discurso onde, olha, eu não sei explicar, é impossível de acontecer, mas eu creio. Então, peraí, se você crê nesse impossível, que não é palpável, não é testado, não é científico, por que você não pode crer no impossível do design inteligente a ponto de ser uma ideia, uma hipótese, que também não, nesse momento, não pode ser provada, testada, e não pode ser argumentada dentro do debate científico. O problema é cerceamento de ideia. Não, mas não foi essa palavra que você usou antes. Tá, mas eu tenho uma dúvida aí, mas preciso desenvolver uma raciocínio bem específica. Que pode ser ou natural, ou... Qual foi a outra palavra que você usou? Acho que foi sobrenatural. Sobrenatural. O impossível de se acontecer. Um exemplo, vou dar um exemplo. Não, peraí. Qual que aí você está falando uma coisa. Você está falando que o que a gente não consegue determinar como aconteceu, você está falando que pode ser natural ou sobrenatural. E isso é errado. Vamos lá. Não, errado, ok. Concordo. Sobrenatural não existe. Perfeito, concordo. Só que eu não tô falando no sentido geral. Eu tô falando de coisas. Um exemplo, a antimatéria. A antimatéria deveria fisicamente ser detectada, e ela não é. Então, por não ser, não é que, então não é, então a gente não sabe ainda, não tem como a gente descobrir agora, porque no futuro vamos eu não ter sei se você viu o começo da live, que 2 planetas foram descobertos de formas geniais, mesmo sem tê-los visto, que foi Netuno e Plutão. E como que foi determinado que eles existiam? Não foi provado que existia antimatéria, esse é o principal ponto. Eu estou te perguntando, como é que foi provado que Netuno e Plutão existiam? Isso é basicamente aquilo que a gente debateu antes, né, Christian? Que se você vê que alguma coisa tem interação sobre outra, então você tem interação. Vai ter que ver se existe uma outra coisa que causa interação. As órbitas estavam sofrendo influência de algum corpo que ninguém tinha detectado ainda. Galera, aí, quando refinaram os cálculos, só terminar, quando refinaram os cálculos, encontraram Netuno. Aí viram que tinha o mesmo distúrbio. Refinaram os cálculos e encontraram Plutão. Não encontraram de tava varrendo o céu, encontraram, não. Eles foram... Tem uma transação aqui, vai aparecer ali. Perfeito. Entendi seu ponto. Nós não entendemos os dados ainda, mas teremos possibilidade de entender depois. Concordo. Provavelmente. Isso valeria também para a metalicidade dessas galáxias aí. Exatamente. O que eu tô pontuando é não ter a possibilidade de acontecer. É tipo assim, você ter probabilidades que esgotam as probabilidades universais, como você vê uma proteína dentro da sopa química primordial surgir através de 20 aminoácidos aleatoriamente se encontrando e surgindo sem RNA, sem ligação, sem sequer ter
um DNA pronto no exato momento que surgia uma membrana celular. Ou seja, a probabilidade ela se torna até impossível de acontecer. Nesse ponto, a hipótese ela se torna, tanto é que hoje ainda é reconhecido como hipótese de Opar e Haldane. A hipótese ela se torna obsoleta e não tem nada que sobrepõe a ela. Mas tem um artigo sobre mundo RNA, viu? Eu não sei se você está atualizado. Tem um artigo aí rodando aí, já tem uns 6 meses, 8 meses. Aí e o mundo RNA, sim, é comprovado. Se tivesse o RNA, obrigatoriamente teria que ter uma proteína pronta. Não tem, esse que é o problema. Não conseguiram fazer isso no teste laboratório. Galera, eu até gostaria de desenvolver um pouco mais nesse assunto, mas o Santos também precisa falar, ele já entrou aqui um tempinho e... foi mal, cara. Ele é cara da geologia, eu acho que ele vai pegar em pontos que tem a ver com a geologia que os caras ficaram falando aí na live. Já tô imaginando isso. Uma coisinha... Não é não, Santos? Vamos resumir? Uma coisinha só, rapidinho. E outro ponto, Augusto, que me incomodou na live, foi no momento que o Pirula pede para o João definir o que era uma ave e ele prontamente começa a tirar sarro dali. Aí o Pirula vai e começa a argumentar a questão da ave. Ele explica toda a questão da paleontologia que ele entende. Aí, logo em seguida, o Augusto fala que ele tem estudos de aves anteriores, algo desse tipo. Então, assim, o cara chega para João, então me defina o que é árvore, porque a definição vai ser um ponto crucial. Aí o Augusto fala, não, isso aí é irrelevante. Irmão, não é irrelevante, cara. Não é irrelevante. É o João. Entendeu? Aí é tipo assim, vamos lá. É tipo você tá confundindo os nomes aí. Foi mal. Foi o João, né? Aí assim, o Pirula pergunta para ele definir o que é uma árvore e o João não sabe definir e depois ele fala, isso aí é irrelevante. Irmão, não é irrelevante. Imagina se do outro lado concordo. Os caras ficassem irrelevante. Eu também, pronto. Eu concordo. Eu acho que teve ponto ali que ele foi mais na retórica do que no objeto. E outra coisa, eu achei que em alguns pontos ali o Pirula foi fraco na argumentação. Eu achei. Tá. Mas assim, eu não julgo, sabe por quê? 10 horas, o cara tava cansado. Chegou uma hora ali que, o cara cansa. Beleza. Só que assim, eu acho que tanto o Felipe como o Sacani foram muito mais precisos, muito mais bem elaborados, conseguiram dar boas respostas. Eu acho que o Sacani foi muito bem. E o Adalto também. Agora, o Felipe, o Rime, ele foi para bater para ver a queda. Essa é a verdade. Inclusive, fez bem, né? Porque o debochezinho dela equilibrou com o deboche da galera da TDI. Enfim, mas vamos passar aqui a palavra para o Santos, senão... Pessoal, rapidinho. Eu preciso sair. Obrigado. Eu queria só agradecer pela oportunidade. Sai não. Eu preciso 2%. Não vai não. O Santos entrou por um ponto mesmo. Se eu sair, deixa eu voltar? É rapidinho. Só quero fazer um desafio para você. Você disse... 20 minutos, eu volto, eu prometo. Não, é rapidinho. Não vai levar nem... Rapidinho. Tá bom, vai lá. Rapidinho, olha só. Você disse que você se rende à ciência se a gente mostrar os dados para você, certo? Perfeito. Eu estou te desafiando, vou te levar no Museu de Geologia e eu vou te provar, com todos os cálculos que a gente faz no Museu de Geologia, fora os testes que a gente faz, que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Você vai comigo? Opa, vou. E posso falar para você? Isso não mata a minha fé. Não tô querendo dizer de fé. Ninguém tá querendo matar a sua fé. A gente só não quer que a ciência seja pseudágem. Isso, então, eu só quero que você... Eu te mostrando isso, que você pare de falar... Não, eu só quero... Não é questão de fé, não tô querendo colocar fé. Só quero dizer o seguinte, se eu te levando lá e te mostrando os cálculos, e te mostrando toda a metodologia, que você pare de falar que a Terra é jovem. É só isso que eu quero. Perfeito. Porque isso daí é uma das maiores bobagens que eu escuto na internet, cara. Falar que a Terra é jovem... uma vertente. Inclusive no protestantismo. Essa vertente, é antiga. De novo, essa vertente... tudo bem que tem outra vertente, mas no caso do Evelyn, desse povo aí, e você também que está dizendo que a Terra é jovem. Se vocês não têm uma metodologia melhor que a gente tem hoje, que vocês não têm cálculo, não tem metodologia, não tem nada. Como vocês vão me dizer que a Terra é jovem se vocês não têm cálculo? Não tem um cálculo, não tem uma metodologia, não tem um artigo criado, não tem nada. Simplesmente vocês só ficam falando. Qual a metodologia? Qual o cálculo? Qual o estudo? Qual o laboratório que vocês usaram para provar X, Y, Z? Vocês não têm.
A mesma coisa de eu, que sou da área de geologia, começar a inventar, falar que, sei lá, que não existe ribossomo. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. É isso que vocês estão fazendo. Exatamente isso que vocês estão fazendo. Não tem metodologia, não tem cálculo, não tem artigo, não fala. Simples assim, não fala, fica quieto. É a melhor coisa que vocês fazem. Melhor coisa. Então, esse é o desafio que eu quero fazer para você. Eu quero te levar no museu de geologia, quero te mostrar os cálculos, quero te mostrar toda a metodologia, e aí, se você achar que a metodologia é ruim, faça uma melhor. Bom, é isso. Simples assim. Pô, gostei. Então, eu entrei justamente para isso, porque aquela hora que o Webley e o Adalto começaram a falar de geologia, começaram a falar como que foi os antes formados, cara, me deu vontade de simplesmente entrar na tela lá e falar, não, vocês estão errados, tá tudo errado isso daí, tudo errado, tudo. Não tinha nada que eles falaram que estava certo, nada. E o outro, o João, quando o João começou a falar que rocha não dobra, o cara não sabe a diferença de uma rocha com uma pedra, vai falar que rocha não dobra. Eu não tenho condições de falar de ciências sociais, que eu não tenho condições, porque eu não estudei. Mas a mesma coisa foi ele falar que rocha não dobra. Lógico que dobra. Da onde que ele tirou isso que não dobra?